fazer ciclo de carboidrato. Existem várias formas, vários protocolos, não existe um que seja o mais correto, tá? A primeira forma de fazer é dia sim, dia não. Então, um dia com níveis altos de carboidrato, e aí, quando eu falo altos de carboidrato, 60% de carboidrato, 70% de carboidrato. Outro dia com níveis baixos de carboidrato, que não necessariamente precisa ser zero de carboidrato, mas que haja uma certa restrição para equilibrar com o dia que o carboidrato está um pouco mais alto. Essa é uma forma, eu não curto muito fazer, a não ser que seja associado ao tipo de treino que aquela pessoa tem. Exemplo, é uma pessoa que faz dois tipos de atividades naquele segunda, quarta e sexta. Vamos lá, segunda, quarta e sexta, a pessoa vai para musculação de manhã e faz uma luta à noite, ou vai para o crossfit à noite. Esses são dias de jogar o carboidrato bem alto. E na terça e na quinta, essa pessoa não faz, ou só faz um aeróbico, ela não faz quase atividade nenhuma. Esse tipo de ciclo de carboidrato faz muito sentido para essa pessoa. Você vai subir o carboidrato nos dias em que ela tem maior nível de atividade, ou seja, a performance não vai ser prejudicada pelo protocolo que você está usando. E no dia que a atividade é menor, você vai baixar o carboidrato. Sempre lembrando, proteínas de norma alta para manter a saciedade, ok? Gordura dentro do normal também, mas provavelmente nos dias de carbo mais baixo a gordura vai precisar subir um pouquinho se for necessário, por causa da quantidade de proteína, depende muito do peso do indivíduo e tudo mais, mas dá para você ir modulando isso. E sempre lembrando, independente do dia de alto ou de baixo carbo, sempre vai estar em déficit calórico. Então, calcula-se um déficit calórico e só mexe com os macros, só mexe com o carboidrato conforme os dias, ok? Segunda forma, 6 dias de low carb, 1 dia de carbo alto. Essa daqui eu costumo utilizar bastante, porque o dia de carbo alto acaba ficando conhecido como o dia da refeição livre. Geralmente, isso acaba funcionando bem porque a pessoa segue um padrão alimentar ao longo da semana. Isso é mais fácil de ter uma adesão. Então, ela tem uma restrição de carboidrato dentro do déficit calórico ao longo da semana inteira, 6 dias na semana. E ela tem um dia no fim de semana para comer mais carboidrato. Então, acaba ficando bem equilibrado. As pessoas geralmente gostam porque elas acabam tendo uma liberdade para comer certas coisas no fim de semana, que é quando as pessoas geralmente gostam de comer um pouquinho a mais. E o que eu geralmente peço, se por exemplo essa pessoa vai ter o dia de alto carbo num sábado, eu quero que treine nesse dia pela manhã, principalmente musculação, tá? Por quê? Porque a gente vai subir o carboidrato e por mais que a gente esteja equilibrando com o restante dos dias da semana, a gente quer criar uma demanda metabólica ali para o músculo ter o aproveitamento desse carboidrato que a gente está aumentando. Então, a gente vai melhorar ainda mais essa estratégia. Então, segunda estratégia, 6 dias de baixo carbo, 1 dia de carbo alto. Outra estratégia que dá para fazer é 3 dias. Eu gosto muito dessa. Eu já usei muito essa com atletas, por exemplo, porque é uma confusão metabólica que causa ali e não tem como, é mais difícil o organismo entrar num platô, numa adaptação metabólica, que é basicamente fazer 3 dias de baixo carboidrato, e aí esse baixo carboidrato, eu tô falando de 20% de carboidrato do dia, sempre com déficit calórico de 10% de carboidrato, seguido de 2 dias com carboidrato moderado, ali uns 30% de carboidrato, 1 a 2 dias de carboidrato alto. E aí, o que eu procuro fazer? Igual eu falei anteriormente, pensar em como que é o treino nesses dias da semana da pessoa, para não encaixar um carboidrato muito alto num dia que a pessoa não treina, por exemplo. O ideal é que, por exemplo, o dia de carboidrato alto seja o dia que a pessoa vai treinar os pontos fracos dela.
Então, essa pessoa vai falar para você, não, eu quero desenvolver membros inferiores, eu quero desenvolver dorsais e eu treino no dia tal. E aí a gente tenta encaixar o dia que tem mais carboidrato para aquele dia que essa pessoa, teoricamente, vai fazer um treino mais intenso e a gente precisa mais energia para aquele ponto fraco daquela pessoa. Esse funciona muito e demora muito para a pessoa estagnar. Agora, como muda várias vezes ao longo da semana, é essencial que essa pessoa seja extremamente metódica e disciplinada. Por quê? Se essa pessoa não for disciplinada, no dia de baixo carboidrato, se ela furou a dieta, se ela comer uma coisinha a mais aqui e outra ali, que muitas vezes a pessoa nem sabe o quanto a mais ela está ingerindo numa besteirinha que compra na rua, na hora da fome, o dia de carbo alto não funciona essa estratégia metabólica que a gente está tentando fazer, na verdade. A gente está tentando estimular o corpo a aumentar uma produção hormonal, a dar mais oxalacetato. Só que se não teve restrição, não funciona. É tiro no pé, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com essa parte aí. Por isso que essa é uma estratégia que eu só fiz com atletas de fisiculturismo até hoje. Porque são pessoas que têm uma meta, têm uma data para subir no palco, têm um objetivo. Então são pessoas que seguem mais à risca aquele protocolo ali. Essa só é a que mais funciona. Outra forma de fazer é uma semana low carb e uma semana de alto carboidrato. Não gosto muito dessa estratégia porque o que acontece muito com frequência? Uma semana de carboidrato baixo, quando chega na semana de carboidrato alto, a pessoa já está louca para comer, ela come e depois na hora de voltar para o carboidrato baixo, ela está mais ansiosa, ela não consegue comer pouco, ela está com mais fome. É difícil, é muito difícil voltar a comer menos carboidrato. Então, às vezes, oscilar mais dentro da semana é mais tranquilo quando a pessoa tem essa disciplina do que mudar de semana para semana, mas pode ser que funcione. Então, assim, de todas essas estratégias que eu falei aqui até agora, aliás, eu quero saber se alguém aí já tentou alguma dessas estratégias de low carb ou de ciclo de carboidrato e qual que funcionou de fato. Porque não tem uma certa ou errada. A gente vai avaliando ali o paciente, vendo como que é principalmente o tipo de treino, a frequência de treino, a intensidade e a rotina dessa pessoa, porque tem isso também, e ver qual que é que se encaixa melhor. Quando uma pessoa não é atleta, se encaixa melhor o protocolo de 6 dias baixo carbo, 1 dia de carbo alto. Super funciona. Se esse dia de carbo alto, sei lá, mulher, principalmente, no sábado cai um treino de glúteo e é o dia de carbo alto, isso costuma super funcionar. Então tem que ver com muita calma cada pessoa qual é o protocolo que funcionaria melhor.